Tu tem um pico de motivação e começa a se tornar a melhor versão de si mesmo. Tu tira os hábitos ruins da tua vida, coloca hábitos bons no lugar e tu decide que agora é hora de mudar. Agora tu vai se tornar um homem bom, um homem de valor, realmente a melhor versão que tu poderia ser de si mesmo. E aí 2 dias depois essa motivação acaba e tu volta a ser pior do que tu era antes. Tu realmente sabe qual é a razão do porquê tu é tão preguiçoso assim? Por que que tu de forma alguma consegue manter consistência em nada que tu faz na tua vida? Caso tu tente fazer, porque às vezes tu nem tenta. Tem uma pergunta bem interessante para te fazer. Tu realmente sabe como funcionam as redes sociais? Por que que tu acha que depois que o TikTok começou a explodir e ficar famoso em todos os lugares, o YouTube criou um TikTok para ele mesmo, o Instagram criou um TikTok dentro da plataforma para ele mesmo, e até o Twitter criou um TikTok para ele mesmo? Por que que essas coisas acontecem? Eles fazem isso por chute, porque eles acham legal, os desenvolvedores acharam legal a ideia do TikTok e aí fizeram Reels, fizeram YouTube Shorts. Não, esse tipo de coisa acontece porque desenvolvedores de aplicativos sabem que o mundo está cada vez mais carente de atenção. E não carente de atenção no sentido de que eles precisam de atenção para si mesmo. Não é que tu queira atenção. Tu tá carente de alguém para te dar atenção. Para tu dar toda a tua atenção para aquela pessoa, para te ouvir o que ela tem a falar. E para te ouvir o que outras 100 pessoas têm a falar quando tu começa a rolar os vídeos para baixo. Então, sabendo disso, é por isso que esse tipo de coisa existe, é por isso que existem plataformas de vídeos curtos, é por isso que redes sociais estão cada vez se reinventando cada vez mais, e é por isso que jogos estão cada vez mais coloridos, desenhos infantis estão cada vez mais coloridos, com falas mais rápidas, piscando coisas na tela, porque todo mundo sabe que a sociedade está doente, a sociedade é preguiçosa e ela precisa de coisas para depositar atenção. As pessoas não querem mais prestar atenção nelas mesmas. As pessoas querem que algo faça elas prestarem atenção e que deixe elas letárgicas, deixe elas pensativas só naquilo durante todo o tempo que elas estão assistindo aquilo. Então é por isso que tu precisa começar a fazer um detox de dopamina. Por causa de todas essas redes sociais que têm te influenciado hábitos negativos, tu sabe que isso é ruim, tu sabe que ficar vendo vídeos curtos é ruim, tu sabe que ficar, postando foto toda hora no Instagram para ter algum tipo de aprovação por parte das outras pessoas é um hábito ruim. Então tu precisa tirar isso logo da tua vida. Essas redes sociais foram criadas para chamar a tua atenção, para prender tu dentro delas e não fazer tu sair mais. Para apodrecer o teu cérebro. Tudo em troca de atenção. Tu precisa depositar a tua atenção em alguma coisa porque tu não se acha o suficiente para prestar atenção em si mesmo. Tu precisa fazer um detox de dopamina. Só que o que eu quero te dizer com isso? Tu já sabe de toda essa história, já sabe, pô, a dopamina é um receptor da felicidade e, porra, foda-se essa merda, tu já sabe disso. E o detox de dopamina em si, ele nem é tão cientificamente comprovado. Não é comprovado que tu, porra, tirando esses hábitos ruins da tua vida, tu vai ficar mais feliz. Tu vai, porra, fazer a tua dopamina ser mais ou menos estimulada. Isso não é cientificamente comprovado. Mas eu não sou um cientista, eu não sou um psicólogo. E tu sabe disso e tu tá vendo esse vídeo. Eu sou um adolescente falando contigo, tentando melhorar a tua vida. Do jeito que eu melhorei a minha. Então, se tu quer prestar atenção no que realmente faz sentido, então ouve o que eu tô falando. Um detox de dopamina, ele é útil para ti porque justamente faz com que tu tire os hábitos ruins da tua vida e coloque hábitos bons no lugar. E isso acontece justamente porque o detox de dopamina, ele não fala nada sobre tu colocar hábitos bons no lugar. Fala pra ti parar de jogar videogame, parar de comer comidas super processadas, parar de se masturbar, parar de ver pornô. Ele fala pra ti parar de fazer esse tipo de coisa. Mas ele não fala o que tu deve fazer no lugar. Só que é instintivo que, quando tu para de fazer hábitos ruins, tu coloca hábitos bons no lugar. Porque, por exemplo, se eu não me limitasse a não jogar videogame, por exemplo, não jogar no meu computador, no meu notebook que tá aqui do lado. Porra, é um notebook muito foda, ele roda qualquer jogo que eu quiser. Mas se eu não falasse pra mim mesmo que eu não vou usar ele pra jogar, eu estaria jogando agora e não gravando um vídeo tentando te ajudar. Eu não teria criado uma plataforma pra ajudar vários homens, que o link tá ali na descrição, inclusive. Não teria feito essas coisas, eu estaria me divertindo jogando no meu notebook. Então, quando tu se limita a fazer as coisas porque tu tá em um detox de dopamina, outras coisas se tornam mais divertidas. Eu sei que se eu não estivesse gravando e não estivesse jogando no meu notebook, porque eu me limitei a não fazer isso, eu estaria sentado olhando pra parede. E com certeza gravar é mais divertido do que isso. Me sinto mais feliz gravando, mais feliz indo na academia, mais feliz correndo na rua, jogando bola, porra, fazendo qualquer outra coisa do que sentado olhando pra parede. Porque se eu tivesse em casa era isso que eu ia fazer, eu não ia ficar jogando videogame, não ia ficar vendo pornô. Então é isso que tu precisa fazer, tu precisa iniciar um detox de dopamina. Porque
na medida em que tu tira hábitos ruins, tu coloca automaticamente hábitos bons no lugar. Se tu já viu outros vídeos meus, tu sabe que eu sou um grande defensor do método de parar com as coisas progressivamente. Se tu quer, parar com um vício, tu para com ele progressivamente. Só que o detox de dopamina, ele é algo que é tão assim, tão de uma hora para outra, tu pode fazer ele desse jeito, assim como eu fiz, que ele acaba se tornando bom por conta disso. Porque é muito bom o sentimento de tu terminar o dia e tu saber que tu não gastou o teu tempo com coisas fúteis e com coisas negativas. Isso é muito gratificante. Isso é mais, é mais prazeroso pro teu cérebro a curto prazo, por exemplo. No primeiro dia que tu fizer um detox de dopamina, isso é mais prazeroso do que tu passar o dia inteiro jogando videogame. Chegar no final do dia sabendo que tu é, um filho da puta que joga o dia inteiro. É mais legal pra ti, é mais prazeroso, como eu falei, terminar o dia se sentindo bem, sabendo que tu treinou, que tu se alimentou bem, que tu assistiu vídeos de desenvolvimento pessoal, que tu tá tentando ser uma pessoa melhor, que tu tá buscando esse tipo de coisa, que tu não gastou o teu tempo com coisas inúteis. Isso é muito prazeroso. E tu terminar um dia após o outro com esse sentimento é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. Confia em mim, é um dos melhores sentimentos que tu pode ter, é fazer um detox de dopamina. Foda-se se ele não é cientificamente comprovado, ninguém se importa com isso, todo mundo que faz tem uma melhora na qualidade de vida. Não importa. Não importa se não é cientificamente comprovado. Ele é útil. E tu testando vai descobrir o porquê. E só por essa parte do teu cérebro, que eu tenho certeza que tá acontecendo agora, de tu tá me ouvindo e tem uma partezinha no teu cérebro que tá dizendo, não, ele é um mentiroso, não acredita no que ele tá falando, tá? Tipo esse duendezinho dentro do teu cérebro malvado, esse diabinho no teu ombro falando, não, ele tá mentindo, ele não sabe nada, ele não é um psicólogo, ele não é cientista, ele não sabe o que ele tá dizendo. Isso acontece justamente porque tu se blindou a esse tipo de coisa. Tu acha que o que tu tá fazendo, por ser tão reforçada essa tática de que não, tu deve se amar, apesar do que qualquer coisa que tu faça, tu deve se sentir bem consigo mesmo, mesmo que tu seja um cara horrível, um cara que gasta o tempo em coisas inúteis, um bosta, deve se sentir bem, deve se amar por causa disso. Não, não é exatamente assim que as coisas funcionam. A tua vida só muda, tu só consegue colocar a tua vida nos trilhos quando tu se sente mal com ela. Eu só consegui começar a emagrecer, eu só entrei na academia, eu só comecei a me desenvolver, a me comunicar melhor, a virar um homem melhor, quando eu percebi que eu era um retardado, um imbecil. Eu percebi que a minha vida não valia de nada. Eu era um homem vazio, um homem sem valores, sem princípio, feio, gordo, nada atraente, nada comunicativo. E aí eu comecei a melhorar. Então, tu só consegue mudar a tua vida radicalmente, como tu deve fazer agora, quando tu tem esse baque, quando tu sente isso. Quando tu percebe que a tua vida agora não é o melhor que poderia ser. Tu poderia estar muito melhor do que tu tá agora. E é por isso que tu tá assistindo esse vídeo, por isso que tu quer se desenvolver. Porque tu quer se tornar um homem muito melhor do que tu é agora. E se tu quer fazer isso, então tu tem que parar de ser uma criancinha. Tu tem que parar de passar a mão na tua própria cabeça e pensar, não, eu só vou jogar essas 3 horinhas aqui de videogame porque eu não tenho mais nada pra fazer. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer hoje. Eu só vou ver esse pornô aqui porque, eu não pego nenhuma mulher, sabe? Eu sou tão feio e é culpa delas ainda, elas que não dão atenção pra mim. Eu sou um cara tão bom. Não. Tu tá passando a mão na tua própria cabeça, tu tá se tratando como uma criança, como um nenezinho, tu acha que tu não tem nenhuma responsabilidade sobre as tuas ações, é tudo flores, porque esse teu pensamento crítico tá tão aflorado que tu acha que todo mundo tá errado, só tu tá certo, as pessoas te julgam demais, as pessoas não querem te conhecer, não querem saber qual é o teu lado bom, ó, tadinho de ti, agora tu vai precisar, ver um pornô e comer um Cheetos e dormir. Não. Tu precisa começar a melhorar na tua vida, e um dos pontos de partida é esse. Tu precisa parar de passar a mão na própria cabeça. Parar de se tratar como uma criança que derrubou um copo de água. Não. Tu é um homem. Tu é um cara crescido que tá fazendo dezenas de coisas erradas ao longo do teu dia. Ao longo da tua semana, ao longo do teu mês. Tu tá fazendo milhares de coisas erradas no teu ano. Tu precisa começar a melhorar nesse sentido. Quando tu percebe que tu não é bom o suficiente e que tu deve mudar, ao mesmo tempo, tu deve se pedestalizar. Tu deve se colocar em prioridade. Então o que eu quero dizer com isso? À medida do ponto que tu percebe que tu tá fazendo coisas erradas, que tu não é um homem bom o suficiente, que tu não tem valor o quanto tu deveria, tu se coloca muito lá embaixo. Tu diminui bastante a tua autoestima para que tu consiga crescer em cima disso. Só que para crescer em cima disso, tu precisa começar a se valorizar, tu precisa começar a se colocar à frente das outras coisas. Então lembra que eu te falei no começo do vídeo de que tu não quer dar atenção para si mesmo, mas dar atenção para os outros, e toda a atenção que tu tem tu quer dar para as outras pessoas, vendo vídeos e consumindo, TikTok, Instagram, esse tipo de coisa? Tu precisa começar a se valorizar mais. Tu precisa perceber que tu é uma boa companhia para si mesmo. Tu precisa começar a ter mais amor próprio. Só que tu precisa fazer isso enquanto tu se desenvolve como homem.
Imagina que agora tu começa a treinar, tu entra na academia, tu começa a crescer, ficar mais forte, tu começa a se tornar mais comunicativo. Enquanto tu tá nessa curva de crescimento, enquanto tu ainda não é o homem que tu quer ser, mas tu já não é mais um cara que, porra, é um retardado, que tem um monte de rede social instalado, um monte de joguinho no celular. Quando tu tá nessa curva, tu precisa perceber que tu é uma boa companhia para si mesmo, que tu deve se amar, que tu deve se respeitar, que tu deve ter prazer nessa jornada de desenvolvimento pessoal, que tu deve perceber que tu é o suficiente para si mesmo, que a tua companhia já basta para caminhar, para andar com as próprias pernas, para começar a dar atenção a si mesmo. Tu é o teu melhor amigo. Então, ao mesmo tempo em que tu precisa se desvalorizar, tu precisa começar a se valorizar mais em relação às outras coisas. Porque lembrando, hábitos ruins. Então, todos os hábitos ruins que tu tem, pornografia, masturbação, tu come muito, ou tu não come nada e tu tem um shape estranho, pô, tu sabe os teus hábitos ruins, tu joga muito videogame, enfim, esse tipo de coisa. Todos esses hábitos são sintomas, são ramificações de uma cabeça ruim, de uma pessoa que foi traumatizada ao longo do tempo, de uma pessoa que não se sente bem consigo mesmo. Eu tenho alguns exemplos pessoais, inclusive, de amigos meus, que hoje em dia não cultivam hábitos muito bons na vida, ou demoraram até conseguir cultivar hábitos bons, porque durante a infância eles passaram por muitas coisas, eles tiveram muitos traumas, aconteceu muita coisa com eles, eles eram tipo, porra, apanhavam dos pais o dia todo, e tem tipo esse tipo de trauma, assim, esses transtornos. E essas pessoas não conseguem evoluir na mesma velocidade que eu consigo, por exemplo. Eu tive uma infância boa, eu tive uma criação boa dos meus pais, com que eles conseguiam se virar na época e com que eles conseguem se virar hoje. Eu sempre amei muito os meus pais, eles sempre me amaram, sempre me respeitaram, eu sempre respeitei eles, mas tem pessoas que não são assim. Para mim, foi mais fácil se desenvolver como homem. Para ti, pode não ser tanto quanto foi para mim, mas ainda assim, tu precisa se desenvolver, tu precisa começar a se valorizar mais e entender que a tua cabeça ruim, teu, porra, os traumas todos que tu sofreu, assim como os meus amigos sofreram, as pessoas que eu tenho ao meu redor sofreram, eles devem ser cortados da tua cabeça. Tu precisa começar a lutar contra essas coisas. Eu já tive muita ansiedade ao longo da minha vida. Eu conheço muitas pessoas que também tiveram e ainda têm. E um traço muito característico de pessoas com ansiedade ou com muitos traumas passados é sempre tentar estar na zona de conforto. Então tu não tenta mudar, tu não tenta, porra, as pessoas eu, por exemplo, eu descontava isso principalmente na comida. Então eu comia muitas comidas hiperpalatáveis, coisas super processadas, porque eu era muito ansioso e eu descontava essas coisas. Eu só queria me sentir bem por alguns momentos, porque eu me sentia muito mal comigo mesmo. Eu olhava no espelho e aquilo ali, aquela visão que eu tinha de mim, ela não me agradava. Eu percebia que eu era um cara estranho, um cara que não era atraente, um cara sem visão de futuro, um cara gordo, assim, estranho. E aquilo não me agradava. Eu sabia que minha cabeça estava fodida, eu sabia que eu fisicamente também estava todo errado. Só que tu precisa começar a dar atenção para si mesmo, e eu tô falando sobre dar atenção para si mesmo, porque é só assim que tu consegue olhar para dentro da tua própria cabeça e resolver os teus problemas. A única maneira de tu se ajudar é entendendo que tu deve ser a tua única companhia, que tu deve ser a única coisa para que tu dá atenção. Tu deve se pedestalizar no sentido de dar atenção para si mesmo, de se ouvir, de ouvir as coisas que a tua cabeça tem a dizer para ti. E parar de ser um cara que só consome conteúdo, só consome o que os outros falam, tenta ficar na zona de conforto o tempo todo em todas as situações, porque tu se sente mal consigo mesmo. E tu quer se sentir confortável, pelo menos na tua casa. Pelo menos ver um vídeo curto ali, pelo menos comer aquela comida hiperpalatável, pelo menos, porra, ver aquele vídeo pornô porque tu quer se sentir bem. Tu não quer perceber que tu não é um cara que não transa, um cara que teve muitos traumas, um cara que tá ficando gordo ou que tá ficando muito magro. Tu quer se sentir bem, tu quer se sentir uma zona de conforto completamente confortável, mas tu precisa começar a olhar para si mesmo, a dar atenção para si, porque tu precisa curar as tuas feridas, tu precisa preencher esses teus traumas com coisas boas no lugar deles. Tu precisa olhar para si mesmo para começar a melhorar os teus traumas, para começar a se entender. Precisa dar atenção para ti, para olhar para os teus problemas mais profundos. Só que, ok, tu pode ter vários traumas, pode ter apanhado muito quando tu era criança, que é o mais comum, pode ter acontecido N coisas contigo. Como que eu posso te ajudar a melhorar essas coisas? O que pode melhorar os teus problemas mentais, esses teus traumas? A primeira delas é, tu deve começar a meditar. E não é esse tipo de meditação, não é essa coisa estranha de, tipo, que tu acha que os monges fazem, então, tipo, tu tem que sentar,
pensar numa linha branca passando pelo teu corpo, ou pensar que tu tá numa praia e que tu não tá pensando em mais nada. Tipo, não é assim que se medita, isso é uma merda, isso é uma bosta. Esse tipo de método de meditação. A meditação certa que tu deve fazer é, tu deve prestar atenção em algo que está acontecendo no momento presente. Então tu fecha os olhos e tu presta atenção agora, por exemplo, o que eu tô ouvindo é os passarinhos cantando. Ou do jeito que eu medito, por exemplo, é eu fecho os olhos e começo a prestar atenção na minha respiração. Esse é o jeito que eu medito. Eu presto atenção só na minha respiração. Só que eu não sou um monge. E eu não treinei por décadas igual os monges fazem. Então a minha atenção vai ser perdida em algum momento. Eu vou estar prestando atenção na minha respiração e eu vou pensar em alguma outra coisa. Eu vou lembrar de um compromisso que eu tenho, eu vou lembrar de uma situação que aconteceu comigo e eu vou perder toda essa concentração que eu estava tendo no momento. E isso é normal, isso é parte do processo da tua meditação. O que tu deve fazer nesse momento? Tu tá respirando, tu perde a tua atenção e tu entende que aquilo é como uma repetição na academia. É como pro teu cérebro tu tá fazendo um agachamento. Quando tu perde a atenção e tu volta a tomar atenção, então tu tá ali respirando, prestando atenção na tua respiração, tu começa a pensar em outra coisa e aí tu volta a prestar atenção na tua respiração. Tu percebe que tu perdeu a atenção e tu volta a ter ela. Aquilo ali é como uma repetição pro teu cérebro. Imagina que teu cérebro é como se fosse o teu bíceps. E ele tem o teu bíceps tem um volume de treino que tu deve fazer. Tu não pode fazer 40 séries na semana até a falha de, porra, uma rosca direta. Mas o teu cérebro pode. O teu cérebro não tem um volume de exaustão. Ele não vai se cansar nunca de tu meditar. Então o teu cérebro, ele funciona melhor com quanto mais volume ele tem, diferente dos teus músculos, com esse paralelo que eu tô traçando, teu cérebro funciona melhor com quanto mais volume tu dá para ele. Então quanto mais tu faz uma repetição, quanto mais tu tá respirando e tu perde a atenção e tu volta a ter ela, aquilo ali vai melhorar o teu cérebro, vai fazer tu conseguir prestar mais atenção, tu ser mais presente. E uma pessoa mais presente consegue prestar atenção mais em si mesmo. E uma pessoa que presta atenção em si mesmo consegue curar os seus traumas, os seus problemas, consegue, quando pegar o celular e for abrir uma rede social e ver uns videozinhos, consegue perceber, tá, beleza, eu não deveria estar fazendo isso, eu vou desligar o meu celular e eu vou meditar de novo, eu vou fazer outra coisa, eu vou ir treinar, eu vou fazer algo que seja mais útil para mim. Então, tu precisa começar a meditar, porque tu precisa ser mais presente, tu precisa curar o teu cérebro. A segunda coisa que eu posso te indicar é ter um diário de meditação. De meditação não, diário de gratidão, falei errado. Tu precisa ter um diário de gratidão. Eu te falando isso pode soar meio gay, sim, pra mim também soou quando eu ouvi a primeira vez. Mas um diário de gratidão, ele não é nada mais do que tu demonstrar que tu é grato diariamente pelas coisas que acontecem na tua vida. Aí tu me pergunta, tipo, tá, eu posso anotar no meu celular, eu posso anotar no meu computador, eu posso fazer ele mentalmente, só pensar, eu sou grato. Não, porra, se respeita um pouco. Pega um caderno igual esse caderno aqui e escreve nele. Escreve, eu sou grato, assim como tem aqui atrás, por exemplo. Tenho várias frases de gratidão que eu escrevo ao longo dos dias. Tu começa a escrever, eu sou grato por, e tu pensa em algo que tu é grato no teu dia a dia. Porra, eu sou grato pelos tênis que eu tenho pra vestir, eu sou grato por ter uma academia pra treinar, eu sou grato pelo amor que meu pai e minha mãe me dão, todo esse tipo de coisa. Isso, um diário de gratidão, ele é útil porque ele faz com que tu se acostume a prestar atenção nas pequenas coisas. Porque as coisas grandes acabam ao longo do tempo no teu diário de gratidão. Então, porra, quando tu já agradeceu pela comida que tu tem, pelos pais que tu tem, por morar numa casa que tem um teto, quando tu já agradece por essas coisas meio básicas, tu não vai repetir aquilo, tu tem que anotar algo que tu é grato diferente todo dia. Então, quando começar a acabar essas coisas de grande escala, tu vai ter que começar a prestar atenção nas pequenas coisas. E aí sim que vai entrar, por exemplo, como eu anotei esses dias. Eu tinha chegado muito cansado da academia, tava muito calor na rua e a minha mãe tinha deixado um copo de água de coco pra mim na geladeira. E eu tomei aquela água de coco e ela tava muito boa. E eu anotei no meu diário de gratidão, que eu era grato pela água de coco que eu tinha tomado no outro dia. Porque eu aproveitei tanto aquilo e eu me senti tão grato tomando aquilo, que aquilo ali me marcou. Fez com que no outro dia eu lembrasse daquilo e anotasse. E isso parece meio bobo, mas quando tu é grato por todas as coisas que acontecem durante o teu dia, enquanto tu tá num detox de dopamina, ou seja, enquanto tu tem que prestar atenção nas pequenas coisas, porque é só elas que acontecem, tu só vai, tipo, treinar, meditar, ver um vídeo de desenvolvimento pessoal igual o meu, que não é, porra, com edições piscando o tempo inteiro. Quando tu vai fazer só esse tipo de coisa que é mais simples, tu precisa ser grato pelas pequenas coisas que acontecem, porque só pequenas coisas acontecerão. Não vai mais ter, porra,
uma grande fonte de dopamina na tua vida, tu não vai mais estar jogando videogame, vendo pornô, comendo uma comida super processada, esse tipo de coisa não acontece mais. A única coisa que acontece são pequenas coisas pelas quais tu deve se sentir grato. Então, um diário de gratidão vai tornar uma característica do teu cérebro assimilar coisas que ele é grato e coisas que ele não é. Então, mesmo nas coisas, por exemplo, tu tem traumas com os teus pais, tu apanhava muito do teu pai quando tu era criança. Mesmo nesse caso, tu vai conseguir pensar em alguma coisa que naquela época tu se sentiu grato. Então, tipo, aquela vez que ele te trouxe um presente. Ou, porra, pelo teu pai trabalhar e trazer dinheiro pra dentro de casa. Esse tipo de coisa vai fazer com que tu se sinta grato, com que tu veja outros lados da moeda, com que tu valorize mais outras coisas que acontecem ao longo da tua vida. Então, tu precisa fazer um detox de dopamina, tu precisa começar a olhar pra dentro de si mesmo e curar os teus próprios traumas, e tu precisa também ser mais comunicativo. E como que tu faz isso? Tu pode olhar aí no único link que tem na descrição, ele é um All My Links, e ele lá dentro tem o meu Instagram, tem, porra, o link aqui do YouTube, e tem o meu WhatsApp. Tu pode me mandar uma mensagem lá, tu pode conversar comigo, pode falar sobre esse vídeo, pode relatar um problema pessoal teu, eu vou conversar contigo, eu tô disponível 24 horas para falar contigo, eu vou te responder, e caso tu se interesse mais, eu posso te enviar uma comunidade onde tem vários outros homens que também estão se desenvolvendo, e tu vai conseguir conversar com eles, uma comunidade que eu criei, e eu vou fazer chamadas semanais com vocês, com tu e esses outros homens, para conversarem comigo. Vocês vão relatar os problemas de vocês e eu vou conversar com vocês. Além de tu poder me mandar mensagem sempre que tu quiser para alguma situação que aconteceu na tua vida. Para isso, tu vai me pagar uma mensalidade bem barata. Os 5 primeiros que assinarem vai ser R$19,90. Porra, são R$20 por mês que tu tem que ter para conversar com outros caras, para ter acesso a um curso que eu montei, inclusive, sobre relacionamento, e para conversar diretamente comigo a hora que tu quiser. Então, porra, R$20 tu consegue, sei lá, pedindo pra tua mãe. Ou tu tem R$20 aí, tu consegue me pagar esse mês, tu consegue R$20 até o mês que vem. Então tu me paga essa mensalidade bem barata, tu tem acesso a um curso, uma comunidade, falar comigo, tu consegue fazer tudo isso, é só clicar no link ali na descrição, mandar uma mensagem, a gente conversa, troca uma ideia. Mas no geral, tu precisa fazer todas as coisas que eu te falei nesse vídeo. Precisa principalmente se curar, começar a olhar pra dentro de si mesmo, curar os teus próprios traumas. E claro, existem muitas outras coisas. Tu precisa, porra, ir pra academia, tu precisa ter amigos bons ao teu redor, tu precisa encontrar uma namorada, todo esse tipo de coisa. Mas isso todo mundo já bate na tecla o tempo inteiro e isso eu já fiz vídeos falando sobre. O que eu queria falar nesse vídeo era justamente de tu olhar pra si mesmo, de tu entender como o teu cérebro funciona, entender o que tu deve melhorar no teu cérebro. Mas isso que eu te falei nesse vídeo é realmente um conteúdo bem interessante que tu precisa colocar na tua vida. Tu precisa dar valor para essas coisas que eu tô te dizendo, porque elas vão te ajudar muito no teu caminho como homem. Pode ter essa mentalidade de que um homem, na realidade, é, porra, um cara sem sentimentos, um cara que não demonstra nada, um cara que, porra, mesmo com os traumas que tem, foda-se, tá ligado? Tu é só um cara muito foda, é tipo Jack Reacher, assim. Mas não. Tu precisa primeiro se curar pra depois tu virar esse cara que não demonstra tantas emoções, pra virar esse cara que é realmente mais masculino. Mas primeiro tu precisa melhorar como homem, tu precisa curar os traumas que tu tem, tu precisa fazer um detox de dopamina, tu precisa começar a fazer esse tipo de coisa, meditar, ter um diário de gratidão, porque tu precisa começar a ter uma melhora pra já. Precisa parar de ser preguiçoso. Teu cérebro te prega peças porque tu continua sendo assim. Porque tu continua tendo traumas não resolvidos, tu não quer melhorar em nenhum sentido, e quando tu melhora durante 3 dias e piora depois. Então se tu gostou desse vídeo, pode deixar um comentário, curte, porra, sei lá, se inscreve aí. Pode me mandar uma mensagem também, como eu te falei, a gente conversa, troca uma ideia. E vai ser essa mensalidade bem barata mesmo, para te ter acesso a mim, ao curso e uma comunidade com vários outros homens para vocês conversarem entre si. Tu vai conversar com outras pessoas que também têm ideias parecidas com as tuas, também tá buscando algo parecido com o que tu tem, teu propósito de vida. E no mais é isso.